Bem-vindo à série Os Maiores Filósofos da História, onde nos aprofundamos em algumas das ideias e visões mais influentes sobre a vida defendidas por pensadores notáveis ao longo da história humana. Neste episódio, o nosso foco centra-se na filosofia de Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um prolífico escritor e pensador do século XIX, cujo trabalho surgiu durante a Idade de Ouro dinamarquesa, um período marcado por intensa atividade intelectual e artística. Embora afirmasse que não era um filósofo, uma vez que escrevia principalmente sobre a vida, sobre como cada indivíduo poderia escolher viver e o que significa existir, Kierkegaard é geralmente reconhecido como o pai do existencialismo. Este ponto de vista sublinha a realidade da existência pessoal, a experiência subjetiva e a procura de responder à pergunta intemporal: o que é a existência? Kierkegaard acreditava que esta questão não é puramente teórica, mas deve ser respondida subjetivamente, pelas ações vividas de cada pessoa. Na verdade, ele argumentou que todos devemos moldar uma resposta pessoal e experiencial à vida, em vez de confiar em sistemas abstratos ou tradições dogmáticas. Antes da época de Kierkegaard, as filosofias clássicas de Platão e Aristóteles desfrutaram de quase 2000 anos de domínio no cânone ocidental. Embora essas e outras filosofias sistemáticas certamente tenham feito contribuições notáveis, Kierkegaard sentiu que negligenciavam ou banalizavam a importância da experiência subjetiva do indivíduo. Seus escritos, portanto, lançaram bases significativas para o que mais tarde seria chamado de existencialismo, um movimento que ganhou sua maior fama cerca de um século após sua morte através do trabalho de pensadores como Jean-Paul Sartre, que lidou com questões semelhantes de liberdade humana, ansiedade e absurdo. Um tema central no pensamento de Kierkegaard é que, embora a humanidade tenha feito avanços surpreendentes nas ciências, desenvolvendo tecnologias avançadas e compreendendo inúmeros fenômenos naturais, pouco ou nenhum progresso ocorreu no domínio da vida pessoal e individual. As lutas fundamentais, alegrias, incertezas e ansiedades da condição humana permanecem essencialmente inalteradas. Nossos ancestrais de séculos ou milênios atrás viveram muitas das mesmas experiências interiores de medo, esperança, dúvida e admiração que fazemos hoje. Kierkegaard insistiu que cada um de nós interpretasse o mundo de acordo com os valores que nos são caros. Estes valores não só moldam a nossa autocompreensão, mas também determinam o que consideramos como realidade. Por outras palavras, a nossa perspectiva pessoal é, para ele, a porta de entrada para a verdade, embora seja uma verdade inevitavelmente subjetiva e intimamente ligada à nossa existência individual. Kierkegaard nasceu o mais novo de uma família de 7 filhos, a maioria dos quais morreu tragicamente jovem. Apenas Kierkegaard e seu irmão mais velho Peter, que se tornaria bispo, atingiram a idade adulta. O pai de Kierkegaard, Michael Pedersen Kierkegaard, já tinha 57 anos quando nasceu Søren, e as circunstâncias do segundo casamento do pai com uma empregada doméstica, apenas um ano após a morte da primeira esposa, criaram fofocas e uma aura de escândalo na família. Apesar dessas controvérsias, o velho Kierkegaard acumulou uma riqueza significativa como comerciante em Copenhague. Mais importante ainda, exerceu uma intensa influência espiritual e intelectual sobre o seu filho, moldando a mente reflexiva, melancólica e religiosamente inclinada de Søren. Michael Kierkegaard era devoto, mas profundamente perturbado por um sentimento de pecado, que remonta a um evento que ele repetidamente contou. Como um menino de 11 anos encarregado de cuidar de ovelhas, frio e faminto, ele estava em uma colina e amaldiçoou a Deus. Esse ato de blasfêmia pesou sobre ele pelo resto de sua longa vida. Ele morreu aos 82 anos, e ele incutiu em si uma combinação de intensa religiosidade, um sentimento de culpa existencial e uma predisposição para a introspecção. Esse pano de fundo nos ajuda a entender por que Kierkegaard, ao longo de suas próprias obras, lutou tão apaixonadamente com questões de fé, pecado e responsabilidade pessoal. Em sua juventude, Kierkegaard era fisicamente frágil e socialmente desajeitado, mas exibia uma inteligência notável, imaginação viva e um intelecto penetrante. Estudou teologia na Universidade de Copenhaga. No entanto, as suas convicções espirituais e opiniões críticas levaram-no a desenvolver uma profunda insatisfação com a Igreja Institucional da Dinamarca. Aos 27 anos, viu-se dividido entre duas grandes escolhas de vida: casar-se com Regine Olsen, a jovem que tanto amava, ou cumprir o último desejo do pai de que se tornasse pastor.
Alternativamente, ele poderia escolher uma rota menos convencional e dedicar-se inteiramente à escrita, concentrando-se nas qualidades únicas, às vezes paradoxais, de sua personalidade e intelecto. Em última análise, ele rompeu seu noivado com Regine causando um pequeno escândalo social e muita dor emocional e decidiu uma vida de escrita, apoiada pela herança considerável que seu pai lhe havia deixado. Com sua vida pessoal em tumulto, Kierkegaard voltou-se para dentro, tornando-se objeto de suas reflexões. Ele canalizou suas experiências e crenças em uma carreira literária que combinava ironia, sátira, reflexão religiosa e investigação filosófica. Apesar da seriedade de suas ideias, ele costumava usar disfarces lúdicos, empregando pseudonimos, prefácios fictícios e narradores inventados em seus livros. Sua razão para essas escolhas estilísticas foi, em parte, evitar a pregação didática. Ele queria que os leitores se envolvessem com argumentos e perspectivas, chegando gradualmente às suas próprias conclusões. Ele também usou essas técnicas como uma forma de revelar a complexidade da condição humana. Em vez de propor um sistema simples, ele forneceu múltiplas vozes e pontos de vista, desafiando o leitor a lutar contra o paradoxo e a ambiguidade. As excentricidades pessoais de Kierkegaard, juntamente com os ataques da revista satírica Corsair, fizeram com que ele permanecesse uma espécie de pária na sociedade de Copenhague. No entanto, ele persistiu, escrevendo furiosamente. Só em 1843, publicou 9 obras que examinavam, em pormenor, as múltiplas possibilidades da existência humana. Ele tornou-se cada vez mais crítico da Igreja Estatal dinamarquesa, sugerindo que era pouco mais do que uma instituição superficial que confundia a conformidade social com a fé cristã genuína. Ele comparou a Igreja a um teatro que tenta se passar por realidade, enquanto pelo menos um teatro real admite que está apresentando artifício. Ele também contou uma parábola sobre um palhaço que adverte os espectadores de um incêndio real, apenas para ser recebido com aplausos, como ele supõe que ele está apenas realizando, sugerindo que a sociedade, também, pode ser muito complacente ou ingênua para perceber um desastre iminente. Em seus principais escritos, Kierkegaard defendeu o que chamou de interioridade ou subjetividade. Com isso, ele quis dizer que as verdades mais ricas sobre a vida e a fé residem na experiência pessoal e não na contemplação objetiva ou abstrata. Ele não gostava da abordagem puramente objetiva do cristianismo, que ele via como uma religião fundamentalmente sobre a relação do indivíduo com Deus, uma relação que deve ser forjada pessoalmente, não herdada ou institucionalizada. Quanto mais a Igreja se tornava um corpo social ou político, mais erodia essa conexão pessoal, resultando no que ele considerava uma religiosidade oca. Enquanto isso, Karl Marx, quase contemporâneo de Kierkegaard, propôs que as grandes marés da história determinam grande parte da vida humana, com o indivíduo funcionando em grande parte como um produto de forças econômicas e sociais. Em contraste, Kierkegaard acreditava que a realidade genuína acontece ao nível do indivíduo, através de decisões pessoais e experiências subjetivas. Para ele, a multidão era perigosa porque seduzia as pessoas a renunciar à responsabilidade individual. Esta tensão entre as perspectivas histórico-sociais, por um lado, e as perspectivas pessoal-existenciais, por outro, permanece relevante hoje, servindo de base para os debates em curso sobre estrutura versus agência, sociedade versus indivíduo, e assim por diante. O desgosto de Kierkegaard pela mentalidade das massas exprimiu-se no seu comentário sobre o fenômeno moderno do consumismo. Ele temia que, numa sociedade orientada para o consumidor, as pessoas ficassem cada vez mais confortáveis, perdendo a sensação de que são indivíduos únicos com uma vocação pessoal. Em vez disso, eles se fundiriam em um rebanho superficial, limitando a profundidade espiritual e a individualidade autêntica. Na sua opinião, todos os que deixaram uma marca genuína na fé cristã tentaram difundir uma mensagem real e exigente. Sua própria missão era o oposto, deter o que ele via como a disseminação diluída e desonesta do cristianismo social, uma aparência educada de fé desacompanhada da luta existencial e do salto de fé que ele acreditava que o verdadeiro cristianismo exigia. Ele escreveu em seu diário sobre o descompasso entre o cristianismo real e a religião institucional de sua época. Seus diários estão cheios de comentários contundentes sobre a multidão e sobre como a vida social comum inevitavelmente coopta a verdade religiosa, transformando-o em forma cultural em vez de fé viva.
Kierkegaard reconheceu o paradoxo de querer ser um indivíduo, ao mesmo tempo que reconheceu que ninguém pode viver completamente fora da sociedade. Somos moldados pelo nosso ambiente, língua e cultura. Mas, para ele, o desafio era manter a autenticidade pessoal mesmo em contextos sociais que promovessem a conformidade. A tensão que ele descreve ressoa com muitos aspectos da vida moderna, onde as pessoas lutam para resistir à interiorização descuidada das expectativas culturais. Uma das características literárias de Kierkegaard era seu hábito de atribuir suas obras a figuras fictícias, às vezes completas com editores e compiladores simulados que apareceriam no texto. Ele acreditava que esse método enfatizava o fato de que a verdade, em alguns contextos, é melhor chegar indiretamente como parábolas ou diálogos socráticos. Sócrates, de facto, foi um dos seus grandes heróis, um homem que se recusou a sistematizar as suas ideias, optando por questionar incansavelmente em busca da verdade pessoal, levando finalmente à sua condenação. Kierkegaard, da mesma forma, rejeitou qualquer sistema de filosofia, alegando que o ato de construção de sistemas mata o dinamismo vivo do pensamento, uma crítica que ele frequentemente visava a G.W.F. Hegel e seus seguidores. Esta postura antissistêmica torna-se bastante evidente em obras como um texto central que examina duas formas distintas de viver, a estética e a ética. Cada caminho representa uma forma de existência ou, como diria Kierkegaard, uma etapa ao longo do caminho da vida. O palco estético é impulsionado pelo prazer sensual, pelo prazer da arte, pela música, pelo romance e pela emoção da novidade. Este domínio pode evitar o tédio, mas, em última análise, revela-se fugaz e superficial, uma vez que se concentra na gratificação imediata e carece de um significado mais profundo. Eventualmente, o indivíduo reflexivo percebe que uma dedicação exclusiva à estética não pode satisfazer o desejo de um senso de propósito mais duradouro. Assim, Kierkegaard propõe uma segunda etapa, a ética. Fundamentada em códigos morais, responsabilidades sociais e princípios de dever, a etapa ética vai além da busca imediata do prazer pessoal. Aqui, consideramos o bem-estar dos outros e agimos de acordo com normas mais amplas e universais. É semelhante ao que Freud mais tarde descreveu como superego, essas expectativas sociais internalizadas. O modo ético oferece estabilidade e pode promover o respeito comunitário, mas ainda pode negligenciar a busca espiritual interior do indivíduo. A adopção do ponto de vista ético de forma crítica pode conduzir a uma conformidade não examinada, respeitando as regras convencionais sem profunda convicção pessoal ou autodescoberta. Kierkegaard não tentou obrigar os leitores a escolher um estágio em detrimento do outro, antes, ele queria que eles vissem como diferentes que estilos de existência mudam a relação de alguém com a vida e o significado. Ele acreditava que a filosofia, se torna excessivamente abstrata, esquece sua missão principal de orientar os indivíduos. Assim, os seus escritos voltam continuamente à pergunta: como é que encontramos um sentido que se aplica à vida humana real? Em etapas no caminho da vida. Que se segue acrescentou uma terceira etapa, a religiosa. Como um cristão profundamente convicto, embora pouco ortodoxo, ele via o estágio religioso como o mais alto nível de compromisso pessoal, no qual se baseia inteiramente na fé. No entanto, a concepção de fé de Kierkegaard não foi simplesmente um consentimento intelectual, mas um salto existencial apaixonado, um abraço do absurdo que carece de provas lógicas, mas oferece consolo espiritual. Ele escreveu sobre o salto de fé, descrevendo como irracional de um ponto de vista estritamente lógico, mas a maneira mais genuína de viver quando uma pessoa percebe que soluções puramente racionais ou sistemáticas nunca resolverão as profundas ansiedades da existência. Com medo e tremor, ele explorou a história bíblica de Abraão, que, em obediência a Deus, se preparou para sacrificar seu filho Isaque apenas para que Deus interviesse no último momento. Ao apresentar várias releituras hipotéticas desse evento, Kierkegaard investigou como as normas éticas podem colidir com a devoção religiosa e como a aprovação de Abraão representa o que ele chamou de suspensão teleológica da ética. Isto é, se alguém crê de todo o coração no propósito mais elevado de Deus, pode pôr de lado as leis morais humanas, confiando num plano divino último. Embora eticamente incompreensível, torna-se, na opinião de Kierkegaard, a mais pura expressão de fé. O medo e o tremor também distinguem entre o cavaleiro da resignação infinita e o cavaleiro da fé.
Os primeiros entregam as alegrias finitas da vida, reconciliando-se com o amor eterno ou com os ideais espirituais, mas não esperando que se concretizem neste mundo. Por outro lado, o cavaleiro da fé vai um passo além, acreditando que, com Deus, todas as coisas são possíveis, mesmo aquelas que parecem impossíveis do ponto de vista humano. Esta segunda figura, paradoxalmente, mantém o seu amor pelo mundo, confiando que a graça de Deus pode produzir resultados improváveis, uma posição que exemplifica o desafio da fé à lógica normal. Grande parte da escrita de Kierkegaard ressalta emoções como ansiedade, desespero e pavor, ou angústia, que ele viu como consequências diretas de nossa liberdade radical e da enormidade da existência. Ele argumentou que podemos ficar paralisados pela multiplicidade de caminhos possíveis que poderíamos seguir, nunca nos comprometendo totalmente com um, perdendo assim efetivamente nossa liberdade. Alternativamente, podemos seguir a multidão sem pensar, adoptando normas culturais sem uma verdadeira autorreflexão. De qualquer forma, evitamos uma existência plena e autêntica. Para Kierkegaard, uma vida vivida no piloto automático, ditada pelas expectativas sociais, nunca poderia produzir uma individualidade genuína ou um significado mais profundo. Só nos tornamos verdadeiros indivíduos confrontando a ansiedade da escolha, dando um salto e agindo sobre ela. Ele usou ilustrações vívidas para fazer esses pontos. Por exemplo, considere o arquétipo de alguém que se casa com sua namorada de infância porque é isso que as pessoas fazem, investe em uma carreira estável e mora nos subúrbios. Isso não é inerentemente ruim, mas se essas decisões vêm apenas de convenções sociais, em vez de convicções pessoais, a pessoa efetivamente sufocou sua capacidade de escolher livremente. Uma crise geralmente surge quando essa pessoa percebe que está vivendo de maneira inautêntica, sem ter desejado pessoalmente sua vida. Essa crise, embora dolorosa, também pode ser transformadora, provocando um salto de fé em alguma nova direção. No entanto, não é garantido que a marca de fé de Kierkegaard traga clareza ou alívio no sentido usual. Em vez disso, ele reconhece o absurdo inerente da existência. A existência de Deus não é demonstrável nem refutável pela razão. Deve-se simplesmente decidir acreditar. No entanto, para Kierkegaard, esse tipo de fé era o único caminho certo para forjar um vínculo genuíno com o divino, evitando um cristianismo puramente cultural ou de rebanho que ele tanto desprezava. Em seu diário, ele frequentemente criticava o que considerava as ilusões da cristandade, um ambiente em que quase todo mundo era rotulado de cristão, mas poucos realmente lutavam com as exigências da fé cristã. Quando chegou aos 40 e poucos anos, sua riqueza herdada havia diminuído e sua saúde, nunca robusta, declinou precipitadamente. Ele caiu na rua e acabou em um hospital. Em seu leito de morte, ele continuou a rejeitar os rituais oficiais da igreja dinamarquesa, rejeitando a última comunhão e recusando-se a ver seu próprio irmão, Pedro, que era bispo. Ele morreu aos 42 anos, deixando para trás uma condenação contundente da cristandade moderna, que ele sentia ser nada mais do que a extensão das estruturas sociais e políticas, um tipo de religião que havia perdido seu coração existencial. O funeral de Kierkegaard atraiu uma multidão surpreendentemente grande, diante da qual eclodiu um protesto contra permitir que a mesma instituição que ele atacou, a Igreja Estabelecida da Dinamarca, oficiasse seu enterro. Essa perturbação ecoou ironicamente o espírito rebelde que caracterizou toda a sua vida. Ele sempre existiu à margem, sem estar disposto a cumprir as normas sociais às custas da sinceridade pessoal. Muitos o consideravam estranho, uma figura estranha e solitária, financeiramente bem-sucedida durante a maior parte de sua vida adulta, mas isolada dos círculos dominantes, profundamente pensativa, causticamente espirituosa e sem medo de se envolver em controvérsias públicas por meio de sua caneta. Embora amplamente negligenciadas pelos leitores em sua própria época, as ideias de Kierkegaard encontraram um público mais receptivo muito depois de sua morte. O advento do pensamento existencialista no século XX, defendido por figuras como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger, revelou quão profundamente Kierkegaard prefigurou muitas de suas preocupações centrais: alienação, autenticidade, o significado da liberdade e a interação da fé e do desespero. A ênfase de Kierkegaard na verdade subjetiva, na ideia de que cada um de nós deve se tornar um indivíduo escolhendo ativamente como viver, em vez de adotar passivamente sistemas externos, tornou-se uma pedra angular no estudo da filosofia existencial, teologia e psicologia.
Assim, refletindo sobre o legado de Kierkegaard, vemos um homem que defendeu a noção de que a filosofia deveria se originar da própria vida, com suas confusões, saltos de fé e ansiedades. Seus escritos nos lembram que nenhum grande sistema ou instituição social pode resolver nossas crises pessoais ou nos conceder liberdade genuína. Permanecemos seres singulares, sozinhos diante de Deus e sozinhos com nossas escolhas. Todas as ilusões que a sociedade fornece, rituais, normas culturais ou sistemas morais, não serão suficientes como uma bússola existencial genuína, a menos que nós mesmos as adotemos apaixonadamente, com plena consciência do que estamos fazendo. A ideia de Kierkegaard de que verdades mais simples, como ser um indivíduo, são muitas vezes as mais difíceis de aceitar completamente, continua a ressoar. Para ele, o risco de existir é imenso. Nunca podemos ter certeza absoluta se o caminho escolhido é correto. Ansiedade, desespero e medo espreitam toda vez que reconhecemos que uma confirmação objetiva não está chegando. Mas, em vez de permitir que essas emoções nos destruíssem, Kierkegaard nos convidou a reunir nossa coragem e nos comprometer com um caminho de qualquer maneira, confiando que, ao fazê-lo, nos tornaremos verdadeiramente nós mesmos. É precisamente esse convite que fez de Kierkegaard uma figura proeminente do pensamento moderno. Embora ele tenha vivido e morrido como uma raridade na Dinamarca do século XIX, sua disposição de questionar a complacência da multidão, seu foco inabalável na dimensão interna e subjetiva da vida e sua insistência na necessidade de responsabilidade e decisão pessoais cimentaram sua reputação como um dos ancestrais da filosofia existencial. Em última análise, ele ensinou que, para encontrar significado, não devemos procurá-lo exclusivamente no raciocínio abstrato ou nas estruturas externas, mas em nosso próprio compromisso vivido. Um salto para a incerteza, guiado por uma fé que, paradoxalmente, é completamente pessoal e completamente além da compreensão racional. Em conclusão, Søren Kierkegaard se destaca como uma voz vital que nos lembra que, mesmo em um mundo que oferece inúmeros roteiros sociais e estruturas teóricas, o significado surge antes de tudo de dentro. Quer escolhamos chamar esse ato de compromisso religioso, existencial ou simplesmente humano, o espírito da mensagem de Kierkegaard parece claro: existir é escolher, arriscar, abraçar a interação do desespero e da fé e, finalmente, descobrir nesse salto a possibilidade de individualidade autêntica.